estudar? Prisma parte 2. Vamos estar estudando especificamente nessa nossa aula duas figurinhas especiais. Todo ano cai alguma coisa: cubo e paralelepípedo. São figuras simples. Nunca foi difícil fazer essas questões. Vai ser difícil quando a gente estiver lá na frente trabalhando também com esferas e secções. Vamos dar continuidade com a resolução de exercícios envolvendo essas duas figuras. Então vamos lá. Vamos nessa, galera. Vamos estudar. Continuando aí, estamos na nossa aula Prisma parte 2. Vamos dar continuidade na aula de prisma. Lembrando que na aula anterior trabalhamos com esses prismas aqui. Fizemos algumas situações que calculávamos o volume e a sua área total. Lembrando que o prisma, você tem bases paralelas iguais, beleza? E que as faces laterais são retângulos. Porém, essas faces laterais que são retângulos podem vir a ser quadrado. E nesta aula, a gente vai estar trabalhando com duas figuras específicas, que também são prismas, chamados de paralelepípedo e cubo. Galerinha, olha só. O paralelepípedo, ele é um prisma, onde a tua base é retangular. Então perceba aí na sua figura que essa face aqui, ó, pode ser a minha base e ele é um retângulo. Tranquilo? Olha aqui a sua face paralela igual a ele. Falou? Congruente. O que você tem que saber dessa figura chamada paralelepípedo? Da mesma forma do prisma, você tem que saber calcular a área total e volume. Essas expressões, essas igualdades estão batidas. Você já tem que saber isso e você já estudou lá no segundo ano do ensino médio. Tranquilo? Então você tem um paralelepípedo, também chamado de bloco retangular, com dimensões A, B e C. Podemos dizer comprimento, largura e altura, ou espessura também. Tá? O que vem de adicional em relação à aula anterior? A diagonal de um cubo, perdão, diagonal de um paralelepípedo. Para você poder determinar a diagonal de um paralelepípedo, você tem que saber identificar as três dimensões da sua figura. E aí, para calcular a diagonal, tu vai aplicar essa igualdade aqui. Raiz quadrada da medida A ao quadrado, da medida B ao quadrado, da medida C ao quadrado. Beleza? Não vamos colocar aqui a questão da sua demonstração, não é necessário. Você não vai fazer um curso de matemática para o Enem. Beleza? Só tem que saber usar as suas igualdades. Área total, você lembra que em prisma a área total é a área da base, que são duas. Então, duas vezes a área da base, mais a área lateral. Aqui o processo é o mesmo. Se você olhar aqui, ó, quem é a área da base? É esse retângulo. Como é que calcula a área de retângulo? A vezes B. Tá aqui, ó. A vezes B. Só que essa face é idêntica a essa que está em cima, ó. Então, eu tenho duas faces iguais, A vezes B. Tá aqui, ó. Duas vezes o A vezes B. Você tem essa face aqui, ó. Essa face também retangular, e a área de um retângulo, lado vezes lado, base vezes altura, comprimento, largura, B vezes C. Tá aqui, ó, B vezes C. Só que essa face também tem a sua outra aqui, igualzinho. Então eu tenho duas faces B vezes C. Tá aqui, ó, duas faces B vezes C. E por fim, a face AC. Olha só, essa aresta aqui, ó, A, com essa alturinha aqui, ó, essa medida, ou também essa daqui, é a nossa medida C, ok? Então, essa face agora, ó, olha, beleza, é um retângulo. Quais são as dimensões desse retângulo? A vezes C, tá aqui, ó. Só que essa face, eu tenho uma outra igual a ela, que tá aqui, ó. Beleza? Então são duas faces, A vezes C. Tranquilo? E aí, o volume, que é o produto das três dimensões, A vezes B vezes C, comprimento, largura e altura, nada mais é do que também a área da base vezes altura. Aqui, ó, área da base vezes altura. Por quê? Quem é a área da base? Perceba aqui no retângulo, ó. Como é que eu calculo essa área? A vezes B, tá aqui, ó.
A vezes B. E a altura? C. Belezinha? Então não tem mistério. Essa figura você tem que saber de qualquer jeito também. Falou? A partir dela, vamos escrever também quais são as igualdades da diagonal, área total e volume para um cubo. Para um cubo. Galera, o cubo também é um tipo de prisma. É um tipo não, é um prisma. A diferença é que todas as suas arestas têm a mesma medida. Todas as suas arestas são iguais. Logo, todas as suas faces são quadradas. Tá aí o seu cubo. Olha que beleza. Maravilha. Tá aí o seu cubo. Todas as faces desse cubo são iguais. Porque as arestas são iguais. Então, posso falar aqui, ó. Se isso aqui mede A, então aqui também é A. E aqui também é A. Beleza? Se eu quiser calcular a diagonal desse cubo, por exemplo, ó, seria isso aqui, ó. Essa medida. Se eu quiser calcular a diagonal desse cubo, então a diagonal, olha aí a diagonal. Vou botar a letra D maiúsculo igual que está aqui. Veja, se a diagonal é a soma dos quadrados de suas dimensões no paralelepípedo, no cubo é a mesma coisa. Seria raiz quadrada de A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Raiz quadrada de A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Beleza? Mas isso aqui, ó, eu somando da raiz de 3A ao quadrado. Tranquilo? Como esse expoente 2 é igual ao índice da raiz quadrada, que é 2, então essa letra A, que é a aresta do cubo, sai da raiz. E o 3 fica. Então a diagonal de um cubo tá aí. Mesma coisa, se você fosse mexer com a área total. Galera, a área total é bem simples, ó. Se todas as faces são iguais, eu tenho 6 faces do cubo. Tá aqui, ó. 1, aqui atrás, 2, embaixo, 3 em cima, 4 do lado, 5, 6. Então eu tenho 6 faces. Cada face é um quadrado, ó. Esse aqui é um quadrado. Quadrado, quadrado, quadrado. Como é que é a área de quadrado aqui, ó? Como é que seria a área desse quadrado aqui? A vezes A ao quadrado. A vezes A ao quadrado. Então tá aí a área total do seu cubo, beleza? 6A ao quadrado. Igualmente, você poderia escrever para o seu volume. Seu volume é o produto das 3 dimensões, A vezes B vezes C, ou área da base vezes altura. Se eu fizer A vezes B vezes C aqui, ó, como todas as arestas são lá, então fica A vezes A vezes A. A vezes A vezes A é A ao cubo. Tranquilo? Então, se você lembra, e eu te aconselho a lembrar desta figura para você poder chegar nessas igualdades, ok? Lembra do paralelepípedo, tu vai lembrar do cubo. Aí fica bem facinho. Menos coisas para você poder decorar. Então, em cima da área total, do volume, caso necessário diagonal, vamos fazer algumas situações aqui. Olha só. Vamos começar com uma questãozinha bacaninha. Já apareceu em vestibulares. E apareceu mais de uma, tá? Só que ele pediu algumas coisas diferentes aí. Então aqui eu coloquei primeiro de forma simples para você poder habituar com a figura chamada cubo. Olha, o cara falando assim, ó. A aresta do cubo, beleza? Já sei que a figura tem que ser um cubo. Mede 30 raiz de 2. Então tá dizendo aqui, ó, que essa aresta, essas medidas aqui, maravilha, maravilha, mede 30 raiz de 2. Beleza. Centímetro. A área da secção. Galera, lembra? Na aula passada a gente trabalhou com prisma hexagonal e fizemos uma secção. Secção é um corte, beleza? Um corte transversal.
A área da secção representada pelo triângulo ABC equivale aproximadamente a quantos por cento da área total do cubo? Considere a raiz de 3 sendo 1,7. Então ele está fazendo uma comparação para você poder dar a resposta. Ele quer a área desse triângulo é quantos por cento da área de todo o cubo. Então, primeira coisa, vamos calcular quem é a área desse cubo. Galera, vamos nessa. A área do cubo está aqui, ó. Área do cubo. Quem é a área total do cubo? A área total do cubo, anotamos anteriormente, a área total de um cubo é 6 vezes a aresta ao quadrado. Beleza? 6 vezes a aresta ao quadrado. Então aqui, ó, eu posso anotar 6 vezes a aresta ao quadrado. Mas quem é a nossa aresta? Nossa aresta aqui é 30 raiz de 2. Então vai ficar aqui, ó, área total 6 vezes 30 raiz de 2 que está ao quadrado. Firmou? Continuando, então vai ficar 6 vezes, ó, 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que dá 900. De boa? Raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2. Esse índice 2 da raiz quadrada divide com o expoente 2. Tá aí. Belezinha? Então a área total desse cubo, aqui ó, 6 vezes 9, 54. Beleza? 6 vezes 9, 54. 54 vezes 2, 108. 108. E acrescenta esses dois zeros aqui, ó, que eu não utilizei na conta. Pronto. 10.800 centímetros quadrados. Essa é a área do seu cubo, a área total. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho que determinar quem é a área da secção do corte representado pelo triângulo ABC. Então, você tem que observar que isso aqui foi cortado, você fez um corte, e aí vai ter que calcular a área desse triângulo. Galera, atenção para que tipo de triângulo é esse aqui. Se fosse um triângulo retângulo, é só fazer base vezes altura dividido por 2. Esse triângulo é retângulo? Não. Esse triângulo é bem básico, é bem tranquilo. Olha, se você olhar para esse segmento, você vai observar que ele é uma diagonal de um quadrado, beleza? Diagonal de um quadrado. E nós já vimos diagonal de quadrado na nossa aula de área de figuras planas, parte 2. Falou? Então esse aqui é a diagonal do quadrado. Se você olhar para cá, ó, esse segmento, em relação a esse quadrado, ó, também é diagonal. Beleza? E esse segmento aqui, ó, em relação a esse quadrado, também é diagonal. Ou seja, se as três medidas aqui, os três segmentos, são diagonais de um quadrado, tá aí, ó, o quadrado e a diagonal, então os três lados são iguais. Se os três lados são iguais, esse triângulo é equilátero. Beleza? Então já sei que esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. Beleza? Qual é a área de um triângulo equilátero? Nós já vimos isso também. Vamos anotar mais à frente. Mas para isso eu preciso determinar quem é o lado do triângulo equilátero. Galera, lado do triângulo equilátero é diagonal, ó, diagonal de um quadrado. Diagonal de um quadrado. Então a gente vai determinar a diagonal do quadrado. Galera, o quadrado, vou desenhar aqui, ó, tem lados, medindo 30 raiz de 2. Então 30 raiz de 2. Maravilha.
Aí você quer determinar a diagonal. Isso aqui, ó. Vou chamar de Dzinho, beleza? Se você não lembra, para ganhar tempo, quem é a diagonal de um quadrado, para você calcular, basta usar o teorema de Pitágoras aqui. Falou? Porém, eu já vou usar como é que é a igualdade da diagonal de um quadrado, partindo do pressuposto que você assistiu a nossa aula de área de figuras planas, parte 1 e 2. Galera, diagonal de um quadrado é lado raiz de 2, ou aresta raiz de 2. A diagonal desse quadrado vai ficar o quê? Quem é o lado? 30 raiz de 2. Que multiplicado com raiz de 2 aqui, eu tenho 30. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é o próprio 2, beleza? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, isso aqui mede 60 centímetros. Então, daqui eu sei que essa diagonal do quadrado, essa diagonal é lado do triângulo equilátero. Beleza? Então, o que eu faço agora? Vou calcular a área de um triângulo equilátero. Então, agora aqui, ó, triângulo equilátero. Quem é a sua área? Nós já vimos isso. Já estudamos. Lá em área de figuras planas, parte 1. Galera, é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Beleza? Qual é o lado do triângulo? Calculamos aqui, ó. Quem é o lado do triângulo? 60. Então fica 60 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Belezinha? 60 ao quadrado é 60 vezes 60. Beleza? 60 vezes 60 dá 3.600. Que dividido por 4, tu vai encontrar um valor. Então aqui, ó. 60 ao quadrado é 60 vezes 60. 60 vezes 60 dá 3.600. 3.600 dividido por 4 dá 900. Então aqui vai ficar 900 raiz de 3. Beleza? Ótimo. Daqui, ó, no lugar do raiz de 3, podemos colocar 1,7. Seria interessante que, se você quisesse anteriormente aqui, ó, na área total, ao invés de multiplicar isso aqui, ó, você não multiplicaria, deixava do jeito que está. Porque na hora de calcular o percentual da área, esse 900 da área total tem 900 da área do triângulo. Falou? Aí você iria fazer uma divisão e ia ficar bem tranquilo. Que boa? Continuando. Então, ó, a área do triângulo equilátero, lembrando, é a área dessa secção e deu 900 raiz de 3, que se eu dividir... Na verdade, eu não vou dividir agora não, tá, galera? Deixa assim. Até para facilitar minha conta. Falou? A partir daí, vamos concluir nosso resultado. Olha, ele quer a área da secção, que é o triângulo ABC, equivale a aproximadamente quantos por cento da área total? Para você saber quanto essa área vale em relação a esse total aqui, ó, você vai dividir essa área por essa que é o total, ok? Então, sua conta ficaria assim, ó. 900 raiz de 3 é quantos por cento de 10.800? Tá aí. É quantos por cento de 10.800? Galerinha, ó, aqui, concorda que 10.800 veio de 6 vezes 900 vezes 2? E aí, esse 900 aqui, ó, tá inserido no 10.800, que daria para dividir com 900 aqui em cima. Aí ia sobrar quem? O 6 e o 2. Beleza? Então aqui é mesma coisa que eu dividir numerador e denominador por 900. Quando você divide por 900, aqui em cima sobra só o raiz de 3. E embaixo, se você divide 10.800 por 900, então vai encontrar o 6 e o 2, que daria 12. Tranquilo? Raiz de 3 é 1,7, conforme
o cara te informou aqui, 1,7. E aí, quando você faz a divisão, tu vai encontrar 0,1416 aproximadamente, beleza? E aí você põe na forma percentual você multiplica por 100 e acrescenta o porcento. Multiplicar por 100, caminha com a vírgula 2 casas para a direita, fica 14,16%. Essa seria a sua resposta. Qual é o valor aproximado da área do triângulo, da secção, em relação ao total? 14,16%. Se ele falasse assim, qual o valor aproximado dessa área da secção em relação ao total, e fosse dar um resultado inteiro, a resposta seria só 14. Belezinha? Achou difícil essa questãozinha? Questãozinha show de bola, com carinha de Enem. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Então mexemos aí com a nossa figura cubo. Vamos mexer com mais uma situação da figura cubo. Olha só essa questão. Questãozinha do Enem de 2014. O cara fala assim, ó. Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas partes cúbicas que se comunicam como indicado na figura. Então você tem dois cubos, menor e maior. A aresta da parte cúbica de baixo, tá, essa daqui, tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. Então essa parte de baixo, a aresta, é o dobro da parte de cima. Beleza? A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo. Tá aqui, ó. Para encher essa parte de baixo, que é a metade desse cubo maior, levou 8 minutos. Então, antes de continuar a leitura, tu já sabe que se essa parte aqui, que é a metade do cubo maior, levou 8 minutos para encher, então a outra parte também vai levar 8 minutos para encher. Tudo bem? Daqui eu já tenho 16 minutos. De boa? Continuando a leitura. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Então tem que saber daqui da metade do cubo maior até completar o cubo menor, vai levar quantos minutos? Já tenho 8. Beleza? Falta saber quantos minutos vai levar para encher isso aqui. O que eu vou ter que fazer? Veja que a relação de tempo, minutos, está associado à quantidade de leite aqui dentro. Falou? A quantidade aí de leite. É leite? É leite. Falou? Então, quantidade de leite, que é capacidade, é o nosso volume. Então, o volume está associado ao tempo. Beleza? Então, tem que mexer com volume. Volume de cubo é o que, galera? Volume de cubo é a aresta ao cubo. Só que ele falou quanto é a aresta? Não. Ele apenas afirmou que a aresta do cubo maior é o dobro da menor. Quando ele te afirma e não te dá valores, você pode sim, e se você quiser achar conveniente e mais fácil, trabalhar com medidas aleatórias. Você vai atribuir uma medida. Então, ó, se essa aresta de baixo é o dobro da aresta de cima, sabendo que é um cubo, então todas as arestas são iguais, então podemos falar isso aqui, ó. Se você falar que isso aqui, ó, mede 2, aresta 2, aqui a aresta é 4, beleza? Pode jogar qualquer valor que eu queira? Pode. Vamos trabalhar aqui de forma simples com valores pares, mais fácil de mexer. Então, ó, se eu falar que essa aresta aqui, ó, mede 2, então essa aresta aqui mede 4, beleza? Então isso seria tudo 2 aqui, ó, e aqui 4, belezinha? Qual é o volume desse cubo maior? Ao cubo, aresta ao cubo. Quem é aresta? 4.
Ficaria 4 ao cubo. Qual o volume do cubo menor? A aresta ao cubo. Então seria 2 ao cubo. Aí você tem um volume. Tendo o volume das duas figuras, tem como você descobrir quanto tempo falta para encher esse cubo menor. Beleza? Então vamos fazer assim, ó. Vamos escrever volume cubo maior. Galera, olha só, vou escrever bem aqui, ó. Escrever assim, ó. Cubo maior. Beleza? Então, volume M maiúsculo. Só para indicar que é o volume do cubo maior. Ué, aresta ao cubo, aresta ao cubo. Quanto é a aresta? 4. Então, 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Esse é o volume do cubo maior. Agora, botar aqui, cubo menor. Cubo menor. Vou botar VM minúsculo. Qual é o volume do cubo? A aresta ao cubo. Mas quanto é a aresta do cubo menor agora? 2. 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. 8. Beleza? Agora, para encher o cubo menor, leva quanto tempo? Para eu saber quanto tempo vai levar para encher o cubo menor, basta eu saber quanto tempo também leva para encher o cubo maior. Quando ele fala que, ó, que a... Cadê? A torneira utiliza para encher o depósito, tem vazão constante. E levou 8 minutos para encher até a metade. Galera, vazão constante é porque ele está enchendo de tal maneira que você não tem oscilação. Ou seja, não tem esse lance de enche pouco, agora enche muito. Ou enche muito e enche pouco. Não. Vai enchendo de maneira constante, sem alteração. Beleza? Então é como se fosse, a cada minuto tá entrando aí 1 metro cúbico de água. Exemplo, aqui não estamos mexendo com metro cúbico, mas suponha que a cada minuto 1 metro cúbico. E aí sempre vai entrar 1 metro cúbico a cada minuto, beleza? Então como é que eu vou descobrir para ver quanto tempo vai levar para encher esse cubo menor? Galera, olha só. É só você descobrir quantos minutos leva para encher cada metro cúbico ou centímetro cúbico do seu depósito, beleza? Vamos supor que seja metro, beleza? Agora estou considerando que é metro. Você quer usar centímetro? Pode. Mas aí fica estranho, né? Depósito de leite em centímetros. Falou? Então, ó, metro cúbico. Como é que eu vou descobrir qual é a vazão por minuto de leite nesse depósito? Você vai fazer assim, ó. Galera, pega o que você já tem preenchido de leite, beleza? Aqui, ó, né, a metade do cubo maior, leva quanto tempo? 8 minutos. Então aqui eu consigo saber quantos metros cúbicos de leite por minuto eu vou conseguir colocar aqui dentro. Então fica assim, ó. Vamos pegar daqui, ó, o cubo maior, ó, que é a metade. Que é a metade? Metade de 74, 32 metros cúbicos. Beleza? 32 metros cúbicos, você conseguiu colocar de leite em quanto tempo? 8 minutos. Beleza? 32 metros cúbicos em 8 minutos. Daqui eu vou conseguir descobrir quantos metros cúbicos por minuto eu consigo encher. Ó, é só você fazer o quê? 32 dividido por 8. Beleza? 32 por 8, que está me dizendo que eu vou ter uma vazão de 4 metros cúbicos por minuto. Então, a cada minuto, 4 metros cúbicos. De boa? Então, olha só. Vamos finalizar nossa questão. Galera, quer saber quantos minutos vai levar para encher o restante? Ó, aqui você já sabe que é 8, certo? 8 minutos. Agora vamos descobrir aqui, ó. Qual o volume de todo esse cubo menor? 8. De boa? Volume de todo o cubo menor. 8. 1 minuto enche 4. 2 minutos enche quanto? 8. Então isso aqui, ó, vai levar para encher 2 minutos. Tranquilo? Pegou? De novo, ó.
1 minuto, você consegue ter 4 metros cúbicos. E se fosse 2 minutos? 8 metros cúbicos. Mas 8 metros cúbicos é o volume do cubo menor. Beleza? Então, para encher isso aqui, ó, vão levar 2 minutos. Com mais 8 daqui, ó. Tranquilo? Então, aqui vai levar 2 minutos. Beleza, galera? Entendeu essa relação aqui? Aqui você poderia montar, se você quiser, ó, uma regra de 3. 4 metros cúbicos por minuto. E 8 metros cúbicos. Dá quantos minutos? 2. Belezinha? Então, ó, quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Encheu até a metade, levou 8 minutos. Então, a outra metade também leva 8 minutos. Beleza? Com mais 2 minutos, então sua resposta seria isso aqui, ó. 8 mais 2 minutos. Então, o tempo seria de 8 mais 2. 10 minutos para encher esse depósito. Belezinha? Fácil. Questão do Enem 2014. Resposta letra bola. Besta, bobão. De boa, galera? Entendeu facinho? Questão tranquilo de cubo. Vamos para a próxima. Olha só, mais uma aqui do Enem. Só que agora é de 2012. Aí a questão fala assim, ó. A cerâmica possui a propriedade da contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico submetido a uma determinada temperatura elevada. Em seu lugar, aparecendo espaços vazios que tendem a se aproximar. No lugar antes ocupado pela água, vão ficando lacunas e, consequentemente, o conjunto tende a retrair-se. Considere que no processo de cozimento, a cerâmica de argila sofra uma contração, que é uma diminuição, galera, em dimensões lineares de 20%. Atenção! Quando ele fala que vai sofrer uma contração, uma diminuição em dimensões lineares de 20%, não é que sua cerâmica ela vai diminuir em 20%, mas os lados, as arestas, que vai diminuir em 20%. Isso faz diferença. Levando em consideração o processo de cozimento e a contração sofrida, o volume de uma travessa de argila de forma cúbica de aresta A. Então tem um volume que vai ser de um cubo de aresta A, não falou quanto mede. Então diminui para um valor que é, aí você vai ter que ver, analisar essas alternativas. Olha só, cuidado. Parte mais importante está aqui. Vai diminuir, vai sofrer uma contração, uma redução em dimensões lineares de 20%. Quer dizer que a aresta vai diminuir 20%, beleza? E não o volume que vai diminuir 20%. Então, onde ele falar que o volume vai diminuir 20%, irmão, já vai estar errado, beleza? Volume vai diminuir 20%. Não, não é isso. Então, como é que eu vou definir? Primeiro, se a forma é cúbica, você sabe que num cubo, o volume é aresta ao cubo. Beleza? A aresta mede A e o volume é A ao cubo. Aí o que houve? Houve uma contração, logo houve uma redução em 20% na aresta. Redução em 20% na aresta, nas dimensões lineares. Galera, quanto é 20% de redução na aresta A? Se você quisesse trabalhar a aresta com um valor mais simples, por exemplo, 100, aí quanto é 20% a menos de 100? É 20 que daria 80. Consegue enxergar o que eu falei? Você tem 100%. Vou botar aqui, ó, vou rascunhar.
Eu não vou colocar número nessa, tá? Só vou mexer com letra. Se você tivesse uma medida 100, e aí você quer reduzir 20%, então você vai tirar quanto? 20% de quanto? De 100. Quanto é 20% de 100? É 20. Aí quanto é que seria 100 menos 20? 80. Beleza? O processo que eu vou estar fazendo é o mesmo, ó. Quanto mede a aresta? A. Eu vou reduzir em quanto? Em 20% de quem? Da aresta. Quanto é 20% da aresta, galera? 20% é 20 sobre 100, que é 0,2. Então aqui ficaria A menos 0,2A. E quanto é A menos 0,2A? 0,8. Beleza? Por que 0,8? Porque aqui ó, é 1. 1A menos 0,2A dá 0,8A. Beleza? Então essa vai ser a dimensão da sua aresta, do seu cubo. Beleza? Então é só o que eu vou escrever aqui. Olha como é que fica. Redução em 20%. Eu sei que 20% de A, eu já mostrei anteriormente, é 20%, é 0,2 do A. E, então, a aresta que você vai ter, que você tinha, menos 0,2, que é a sua redução, dá 0,8. Tudo bem? Beleza. Aí daqui, ó, houve a redução. A partir da redução, qual seria o novo volume? Tá aqui, ó, no processo do novo volume. Quem seria o volume aqui? Ué, volume de cubo é aresta ou cubo? Quanto é aresta agora? 0,8A. 0,8A, que está ao cubo. Pronto. Aqui, ó, se liga. 0,8 ao cubo, você pode até desenvolver. E A ao cubo é o A ao cubo. Como é que está aqui, ó? Será que já dá para responder? Veja. Esse é o volume após a contração, beleza? Após a contração. Olha só. Letra A. Cadê? O volume de uma travessa de argila na forma cúbica de aresta A. Então, dessa aresta, diminui para um valor que é de, vamos ver, ó, 20% menor que o volume. Uma vez que o volume do cubo é diretamente proporcional ao comprimento de seu lado. Galera, isso aqui não é 20% do volume. Não, já, mas aqui você tirou 20% da 0,8. Não é 20%, tá? Só para você entender, se eu fizer 0,8 ao cubo, 0,8 é a mesma coisa que 0,8 ao cubo é 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Beleza? Que quando você faz essa conta, tu vai encontrar isso aqui, ó. 0,512. Falou? 0,8 ao cubo é 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Dá 0,512. Isso aqui, ó, 0,512 em relação a 1, que aqui é 1. Isso aqui é 20%? Não, isso aqui é um pouco a mais da metade. Beleza? Letra A tá fora. B. Diminui para um valor que é 36 menor que o volume V. Não, isso aqui não vai ser 36%, ó. 0,8 ao cubo do A é 0,512, não é 36%, tá fora. Letra C. Diminui para 48,8% menor que V, porque o volume diminui de A ao cubo para 0,8A ao cubo. Olha aqui, ó. De A ao cubo foi para 0,8A ao cubo. Essa é a nossa resposta. Letra cavalo. Mas já, e esse 48,8 na leitura? Galera, olha só. O seu volume foi de 1A ao cubo para 0,8A ao cubo, que é a mesma coisa que 0,512A ao cubo. Beleza? 0,8 ao cubo, 0,512, A ao cubo. Daqui veio para cá. Reduziu em quanto?
Ué, é só você fazer. Antes era 1. Depois foi 0,512. E aí, essa diferença aqui é de quanto? O antes e o depois. Essa diferença é de 0,488. Que colocado isso em percentual, multiplica por 100, fica 48,8%. Beleza? Ó, então, o volume da travessa diminui para um valor que é 48,8%, porque o volume diminuiu de A ao cubo para 0,8A ao cubo. Resposta: cavalo. Tranquilaço, galera? Facinho? Beleza. Veja só. Fizemos situações tranquilas que envolvem cubo. Mas já, cadê o paralelepípedo? Você começou falando do paralelepípedo nessa aula e não fez situação do paralelepípedo. Galera, é porque o paralelepípedo nada mais é do que um prisma que poderia ser de base quadrada. Tudo que a gente fez lá em prisma de base quadrada, se você colocar a base retangular, o processo é o mesmo. Falou? Isso aqui cobra-se muito? Não. Não com a mesma frequência do que com essa figura. Beleza? Até porque com essa figura aqui, ó. Até porque com essa figura a gente vai estar trabalhando assim, ó. Olha. Não nesse momento. Vai ser no momento que a gente mexe com outras figuras. Esfera, cone e assim por diante. Então você vai ter situações assim, ó. Não vou mexer agora porque não estou trabalhando com outras figuras. Eu tenho um cubo aqui. A gente vai mexer com o quê? Vamos colocar uma esfera aqui dentro. Beleza? Ou então, uma esfera fora do cubo também. Beleza? É onde a gente vai estar trabalhando com os sólidos inscritos e circunscritos, usando o cubo. Ou poderíamos mexer aqui, ó, ou com um cone aqui dentro. Falou? Ou um cilindro. Beleza? Então, como para tudo isso eu preciso saber do cubo e das outras figuras, eu não vou mexer nessa aula mais com o cubo. Beleza? Então é isso aí. Essa é a nossa aula de prisma parte 2, que comentamos sobre o paralelepípedo e fizemos situações de cubo. Você viu que não é difícil, mas tem que ter atençãozinha em situações onde o cara fala assim, ó, aumenta e diminui em dimensões lineares ou na sua parte de áreas. Isso faz diferença. Tranquilo? É isso aí. Aqui já o ensino da matemática a todos. Até a nossa próxima aula. Um abraço.